Tá na hora de acordar. Tá na hora de todos nós que nascemos, fomos criados, crescemos dentro do Evangelho, crescemos dentro de igrejas. Passamos nossa infância, nossa adolescência e não nos interessamos pela palavra de Deus. Nós não buscamos um maior conhecimento da verdade, daquilo que chegasse mais próximo ao original, a palavra do nosso Deus. Mas agora estamos vivendo já momentos e tempos onde tudo nos está sendo revelado. E se nós amamos verdadeiramente ao Senhor e sentimos prazer nas coisas do Senhor, na palavra de Deus, nas coisas do céu, do reino dos céus, nós estamos sendo alimentados todos os dias, porque todos os dias nós temos buscado a verdade que liberta. E Deus não nos deixa enganados. A partir do momento que nós realmente amamos a Deus e tudo que a Ele pertence, Ele nos ajuda a encontrar mais e mais e mais. É como se nós estivéssemos encontrando um grande tesouro. Sim. Como se nós estivéssemos, de repente, escavando algum lugar e procurando ouro e encontrando. E todos os dias nós encontramos mais um pouquinho, mais um pouquinho e mais um pouquinho. Nós estamos vivendo os últimos tempos. O Senhor Jesus Cristo está voltando. E muitos de nós estamos sendo alertados. Deus tem usado daqueles seus escolhidos, os poucos, para falar a verdade. Deus tem disponibilizado os seus escolhidos, os sábios, os estudados, aqueles que verdadeiramente temem ao Senhor, para estarem nos ensinando e nos trazendo à tona estes grandes tesouros, os quais haviam sido enterrados, escondidos, praticamente a nossa vida inteira. O Evangelho não é festinha, o Evangelho não é brincadeira, não é desenhinho, não é de qualquer maneira. A palavra de Deus não é de qualquer maneira. Nós precisamos levar mais a sério, sabe? Eu fui criada na igreja. Eu, com 5 anos, minha mãe se converteu na Igreja Batista Regular. Eu me lembro de cenas, eu lembro muita coisa quando eu era criancinha, assim. Vira e mexe eu tô me lembrando. Eu me lembro de eu no colo da minha mãe descansando, o que tá acontecendo, eu dormindo no colo dela. Eu me lembro passando embaixo do banco, engatinhando, né? Mas eu já andava. E quanto tempo nós estivemos dentro da casa, a casa de Deus, a casa de oração, né? Aqueles verdadeiros templos que foram edificados por Deus. Quanto tempo! E sim, há homens verdadeiros do Senhor, homens tementes ao Senhor, mas também há a falta de temor e tremor. Não basta só amarmos a Deus por palavras. Não basta apenas conhecimentos teóricos. Não basta. Nós temos que buscar a verdade e procurar viver realmente na prática. Colocar em prática tudo aquilo que está lá, o que está escrito, o que o Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, o nosso Criador, deixou para nós. Se encher de diplomas, fazer igrejas grandes, gigantescas, modernas, ou seja lá o que basta é nos encher realmente da verdade.
é aceitarmos, e aqueles que são destinados a ensinar, ensinar a verdade. Parar de ficar mudando a palavra de Deus, né? Lobo devorador. Ou você para de mudar e mexer, de omitir, ou Deus vai cobrar muito, muito alto de você. É hora de parar. É hora de parar de mentir. É hora de parar de mercenarismo. É hora de dar valor de verdade às almas. É hora de pregar a verdade. Eu não ia falar isso. Mas são tantas coisas que a gente vê, que a gente vai se alimentando mais e mais da verdade. Deus ele vai revelando mais e mais coisas na sua palavra mesmo, na sua verdade. E quando a gente para e lembra, meu Deus, quanto tempo passou. Se eu pudesse ter sido ensinada tudo isso quando eu era lá criança, sabe, que eu era pequenininha, crescer na verdade, ser ensinada realmente com a verdade, sem tirar, sem distorção, sem outros sentidos. Nossa, que maravilhosa que teria sido todo o decorrer da minha vida. Aí, esses tempo atrás, aí, não sei se um mês, mais ou menos, não sei, eu ouvi uma pessoa aqui do YouTube que tem muitos inscritos, muitos seguidores, que tem também programa na televisão e se autotitula profeta. Em algumas coisas ou outras eu até cheguei a ouvir, porque a partir do momento que Deus vai nos revelando a verdade, a gente vai na palavra, mas na Bíblia realmente verdadeira, naquela Bíblia que está mais próxima do original, e era o que eu buscava nos últimos anos. Eu queria realmente me aproximar, mas Deus ele foi fazendo tudo aos pouquinhos. Eu acho que para não tomar aquele baque de uma vez, aquele choque, sabe? De uma hora para outra e pá, né? Caído. Deus ele foi devagar comigo. Mas muitas coisas já estavam sendo mostradas e às vezes a gente acaba errando, pecando, a gente acaba pagando um preço alto, porque pessoas que se intitulam, de repente você vê uma pessoa, porque é uma pessoa, é um profeta, é não sei o quê, milhões e milhões de seguidores, milhões e milhões de visualizações, tem não sei quantos padrinhos no YouTube atrás dele, tem não sei o quê, não, é de Deus, tá ensinando a palavra de Deus, tá falando a verdade, tá, não, ele é puro, não tem, segundo as intenções, não tem interesse, tá ensinando a palavra. Eu até tava ouvindo uma coisa ou outra, tal. E eu sei que eu demoro muito para postar vídeo. Eu teria que seguir realmente como deve ser por aqui, né? Todos os dias, uns 3 vídeos por dia, tem uns horários, né? Aquelas coisas que quem tem canal sabe como funciona. Mas eu não quero ficar vindo aqui sempre. De vez em quando a gente não vive 100%. A gente não tá 24 horas ali, né? No Espírito Santo ali, sabe? 24 horas sentindo aquela... Existem os momentos em que o Espírito Santo, existem aqueles momentos em que o Senhor Jesus Cristo, existem aqueles momentos onde Deus nos dá o discernimento, aonde ele vem e nos incomoda de forma mais profunda para que nós venhamos aqui e ser boca dele de alguma forma, ou passar alguma coisa que seja um exemplo para que alguém não venha fazer, ou para que venha fazer, ou para que, enfim. Agora você ficar se eu acho que é isso, dessa forma mesmo que fala, você se diz ser alguém, um profeta, um pastor, enfim, e você chega e começa a distorcer a Bíblia, ou a falar, ou a omitir, deixar de falar coisas que você deveria falar. E eu até tava acompanhando tal, mas eu sou o tipo de... Eu tenho um canal aqui, mas eu não consigo ir em outros canais e usar, de repente, eu usar um outro canal, eu faço mais um canal e não me identifico.
e ficar comentando nos outros canais evangélicos, cristãos, enfim, eu não consigo. Eu posso fazer isso, nós podemos fazer isso, mas eu não consigo. Eu sou o que eu sou isso, eu falo, eu gosto de comentar, eu gosto de seguir um monte de gente, sim. Eu não sou mais muito chegada de ficar tanto mais em rede social, até em Facebook eu já desinstalei. O Instagram ainda tá um lá, o outro também eu desativei, excluí. Eu acho que eu excluí, nem desativei. E tá lá nos comentários, sou eu mesma. Tô lá no comentário, tô reagindo, tô seguindo, tô falando. Então, assim, tem coisas que são faladas aqui que em outros lugares não vai ser muito bem recebido. Outras pessoas não vão gostar muito. Geralmente as pessoas que se sentem incomodadas quando a gente está buscando conhecer mais a palavra, mais a verdade, sem interesses, sem pedição de dinheiro, sem cachê, sem... A gente não agrada muito, né? Teve uns momentos aí, uns dias, que eu só via as visualizações do canal sendo tiradas, uma boa parte. Eu olhava os vídeos que estavam a mais, e de repente foi diminuindo, foi meio que travando, e enfim, não tem problema. Porque a minha salvação não depende do YouTube. A minha salvação depende da pessoa que eu estou buscando ser, da verdade que eu estou buscando ter, conhecer, e da minha santidade, da minha sinceridade com Deus. Porque a partir do momento que você se diz alguém, alguma coisa, de alguma responsabilidade no reino espiritual, não importa o que vão pensar do outro lado, não importa se a pessoa vai gostar ou não. A verdade tem que ser dita, a palavra verdadeira tem que ser falada. Se você é profeta, você sabe como Deus faz. Você sabe que Deus incomoda, Deus manda falar. Você tem que abrir a sua boca. Seja lá o que for, você tem que entregar. Quando Ele manda entregar, você tem que abrir a sua boca e falar a verdade. Não ficar escolhendo, de repente, coisas que Deus nos manda falar. Não, vou pegar, Deus está falando, vai pegar pesado, então eu vou falar algo mais agradável. Eu vou falar alguma coisa mais leve, suave, que vai agradar mais o coração do povo. Eu não vou falar aí o jeito que como e quando e o que Deus... A gente sabe como é assim. Acontece, sim, como são essas coisas. Muitas das vezes a gente resiste, então tá falando, a gente obedece, aí chega uma hora que a gente fala, poxa vida, Deus, tá ficando todo mundo com ódio de mim, tá ficando todo mundo com raiva de mim. Eu já passei por isso, eu queria passar muitas palavras, muitas coisas, isso antes do canal aqui do YouTube, quando ainda eu fazia live no Facebook, e eu ficava pensando e pedindo para Deus, eu queria falar coisas boas, palavras de amor, palavras de prosperidade, palavras que alegrem, palavras que não sei o quê. Mas Deus, Ele sempre me dava palavras, me mandava falar, e enfim, não era bem dessa forma. E eu fico triste, sabe, quando eu vejo a que nível chegou. Gente, eu fui criada na igreja, eu não virei de um dia para o outro decidi ser evangélica ou não. Eu fui criada na igreja. Com 5 aninhos, 6 aninhos, eu já estava lá. E realmente eu só fui conhecer eu fui batizada com o Espírito Santo quando eu tinha uns 21 anos. Eu fui começar a ler alguma coisa ou outra já velha. Se você tem igreja, se você vai visitar igrejas, vai fazer uma pregação, você tá vendo, tá nitidamente dentro da igreja o que você tem que pregar. Deus te fala para pregar.
E você, para não entristecer as pessoas, de repente, para que você, não sei, por algum intuito, de repente, se eu falar aqui, vai sair todo mundo aqui correndo, vai sair de dentro da igreja. Muitas das vezes Deus mostra quem é. Muitas das vezes quando Deus nos usa e nos manda falar, a gente não sabe nem quem é. A gente não sabe nada da vida da pessoa. Mas Deus manda falar. Por isso muitas pessoas ficam com raiva da gente. Elas acham que a gente sabe alguma coisa, né? Eu acho. Mas a gente tem que entregar. Se você está pregando, se Deus está te dando um lugar, está te abrindo uma porta para que você despeje, para que você seja mensageiro dele, mensageira dele, boca dele, você tem que entregar. Doa quem doer, machuque quem machucar. A espada do Senhor é como uma espada de 2 gumes. Ela tem que penetrar na alma e no coração. Ela tem que ir fundo muitas vezes para as pessoas se arrependerem, para as pessoas enxergarem o que está acontecendo. E estava falando desse profeta, esse profeta, e ele começou a orar o Pai Nosso. Foi a última vez que eu assisti alguma coisa dele. Ele estava orando o Pai Nosso, e na hora que chegou perdoa as nossas dívidas, como nós perdoamos aos nossos devedores, ele mudou. Ele falou outra coisa. Os nossos opressores, opressão, não sei o que. Ele mudou. Ele não falou, ou seja, tem gente devendo ele quer que pague. Gente, é muito sério. É muito sério mexer na palavra de Deus, sabendo da verdade, mudar, omitir. É muito sério. Para ganhar um monte de quadrinho aqui, para ganhar não sei quantas visualizações, para ganhar não sei quanto, não faço ideia de quanto ganhe, mas eu deduzo que seja muito dinheiro. E muitas das vezes ainda fica pedindo e colocando não sei o que para receber e pedindo dinheiro, tá pregando a palavra e tá pedindo dinheiro, tá falando a palavra ainda mentirosa, às vezes mentindo, omitindo coisa, tá pedindo dinheiro. Que coração, que alma existe nesse corpo? Que misericórdia, que amor ao próximo. A gente ouviu já a vida inteira pregações e as pessoas e os que deveriam ensinar a verdade. Hoje, meu Deus, eu paro assim, eu fico, Senhor, quantas coisas foram nos omitidas. E muitas dessas pessoas poderiam ter buscado e se interessado pela verdade, sabe? E buscado ajuda nos sábios. Eles poderiam, é óbvio que hoje a gente tem muito mais fácil acesso, mas, meu Deus, comprasse uma Torá e eu ia falar outra coisa também, mas eu fico indignada, sabe? Eu sei que eu sou um grãozinho de areia, eu sou falha. Eu fui transformada nesses últimos meses numa nova pessoa, com a ajuda de Deus e a permissão de tantas coisas que eu passei nesses últimos 2, 3 anos. O Senhor tem sido muito misericordioso comigo e com a minha alma. O Senhor tem tido compaixão de mim. Ele tem tido amor pela minha alma, porque a partir do momento que eu consigo discernir o que realmente é dele, o que não é, que eu consigo discernir quem realmente é dele, quem é usado por ele, quem teme a ele, porque Deus ele mostra. Chega um momento que nós passamos sim a discernir. A gente não sai mais acreditando em qualquer um que se levanta e fala que é pregador, que é pastor, que é isso, que é aquilo. A gente já não. A partir do momento que a gente está sabendo mais da verdade, que Deus está abrindo mais os nossos olhos, que a gente tem se alimentado realmente do amor de Deus, sabe? Da sinceridade do Senhor, a gente não confia mais em qualquer pessoa. A gente não fica só, porque abriu uma porta, é uma igreja, é o pastor, é de Deus, tem boas intenções, quer o nosso bem, quer a nossa salvação.
Tem muitos por aí que não estão nem aí. Eles querem saber de colocar dinheiro na conta, no bolso, quer receber Pix. Você vai confiar, você vai acreditar. Existem muitos homens de Deus, mulheres de Deus. Sim, existem sim, ainda existe. Mas a maioria é anônimo. Aqui no YouTube também tem. Mas a maioria... Por quê? Porque eu tô falando, não tô julgando, é que Deus não nos deixa enganado, Ele vai nos dando discernimento. Se você pega aqui, esses dias eu tava abrindo os vídeos aqui do canal, e muitos ainda estão fechados, porque quando eu comecei a olhar, eu falei, nossa, que não acredito, eu falei isso, nossa, eu não acredito que eu fiz isso, não acredito, meu Deus do céu, misericórdia. Aí eu comecei, mas ao mesmo tempo, eu falei, olha só como Deus trabalha em mim, como Deus tem trabalhado, né? E olha, realmente, como Deus tem tido misericórdia de mim. Primeiro, quando Deus mandou usar o canal, eu tava numa comunhão tão grande com Deus, já tinha acontecido, minha mãe já tinha partido, já tinha acontecido as coisas que aconteceram, mas eu ainda tava. Depois o inimigo armou de armadilhas e me fez cair. Aí eu, mesmo assim, eu ainda... Gente, eu tava meio que implorando socorro espiritual. Eu precisava de ajuda em oração. Eu precisava de ajuda de tudo que é forma, para não cair nas armadilhas que eu caí, para não cair nas coisas que... Meu Deus do céu. Aí a gente para e fica, se o evangelho tivesse sido pregado realmente como tem que ser, o amor de muitas pessoas não estaria se esfriando, a caridade não teria diminuído, o se importar com o irmão, com a irmã, com o próximo não teria diminuído, sabe? Eu não consigo enxergar realmente aonde Deus está. Eu não consigo enxergar e aceitar uma pessoa que não socorre o seu irmão, que não tem compaixão, que não estende a mão, que não cuida, quando tá vendo o seu irmão passando por tantas coisas, para que ele não venha cair nas mãos daqueles que não temem ao Senhor. Porque a palavra de Deus fala, quando um cai, é bom que sejam dois, porque quando um cai, o outro levanta. Não sei se andaram me ensinando isso e o povo leva para o lado material e financeiro. Você pode levar para vários sentidos da sua vida. Mas se o irmão cair, é bom que ele não esteja só, para que o outro irmão o pegue pela mão e o levante. Se o evangelho tivesse sido pregado, a verdadeira palavra de Deus tivesse sido pregada há décadas, o mundo hoje seria muito diferente. Aí eu fiquei vendo aquele monte de vídeo e os momentos, mesmo assim Deus me usando, e eu via que, sabe, não tem pra onde fugir. A gente não pode fugir, mesmo que de repente você passe por decepções, você frequentou igrejas, você confiou em pastores, em líderes e não sei o que, em pessoas, membros e não sei o que, você enxergava a igreja de uma forma, você ainda não tinha entendido que você é a igreja, você que tem que ser igreja, que o homem, ele tá sujeito a pecar, ele tá sujeito a errar, a falhar, que o homem, ele pode começar sim sendo usado por Deus, mas na metade do caminho ele pode se corromper, ele pode passar a amar demais o orgulho. De repente, ele pode começar a amar demais o dinheiro. Ele pode... Porque Deus, quando levanta alguém, quando aquela pessoa é predestinada por Deus a realmente fazer uma obra muito grande, muito conhecida, porque tem pessoas que fazem obras muito grandes e não são famosas, não são conhecidas. De repente elas vêm ser conhecidas depois de muito tempo que já fizeram. Elas vêm ser bem conhecidas depois que elas já partiram, o Senhor já recolheu para sua glória.
isso tem realmente acabado com almas dessas mesmas pessoas que Deus levantou, e elas têm levado junto com elas uma imensidão de almas junto com ela. Se ela não se arrepender enquanto é tempo, se ela não parar de ficar omitindo e mentindo e fazendo coisas em prol de si mesmo, em benefício próprio, ela vai queimar no fogo do inferno. Ela vai ser lançada, sim. Qualquer um de nós que fizermos isso, que não temermos a Deus, que nos entregarmos ao pecado, qualquer um de nós estamos sujeitos a cair a qualquer instante, a qualquer momento. Mas para que isso não aconteça, nós precisamos comer o quê? O que é saudável, o que é verdadeiro. Nós precisamos nos alimentar da palavra verdadeira, sem tirar e nem colocar. Você está entendendo? É a palavra verdadeira de Deus, não o que muitos vêm por aí fazendo. Eles estão levando almas e muitas das vezes multidões junto com eles. Outra coisa que nos últimos dias eu tenho ficado assim, oh meu Deus do céu. Muitas coisas eu tenho pensado, eu queria que quando eu era criança isso tivesse sido revelado para mim. Eu queria que... Eu tava até conversando com a minha irmã esses dias. Se a gente tivesse sido... Se quando a gente fosse criança e soubesse disso, tivesse sido criada dessa forma e assim, não sei o que e tal, tudo na nossa vida teria sido diferente. As pessoas que omitem a verdade, que escondem, ou que mentem, ou que distorcem, elas... Eu acho que elas estão envolvidas de si mesmo e de objetivos, de repente, financeiros, materiais, ou de encher os seus próprios egos, ou de querer formar uma imagem, sei lá, que elas estão um pouco se lixando para as almas que estão ouvindo, estão se alimentando daquele lixo que eles têm dissipado, as mentiras que eles têm espalhado. Tudo pode, não faz mal, não, é o dinheiro, não, abençoado é quem tem dinheiro, não, próspero, não, é quem é abençoado, não, aquela ali tá passando necessidade, aquela tá passando fome, aquela mora numa casa simplesinha, aquela não sei o quê, não é abençoada, tá fazendo alguma coisa errada, tá sendo castigada, tá não sei o quê, não, essa aí não tem salvação, essa aí tá. É exatamente assim que andam ensinando por aí. E leia bem a palavra, leia bem a Bíblia para você descobrir o que Deus realmente acha a respeito disso. Acha não que Deus tem certeza, o que Deus ama, quem Deus ama e o que Deus quer. É mais fácil passar uma corda no furo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. O Senhor Jesus Cristo falou isso. Nós aprendemos como é mais fácil passar um camelo no furo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Mas eu estava lendo a Peshita ontem, e estava lá. Quantas coisas foram mudadas? Muitas coisas foram traduzidas porque as pessoas que traduziram os manuscritos, eles não sabiam o significado de todas as palavras, o sentido, porque às vezes uma palavra em hebraico tem 3 significados, tem 3, 4. E esses pastores que muitas das vezes, esses líderes, eles se dizem profetas, enfim, e são pastores também, tem igrejas também, eles não tiveram ainda condições de comprar uma Torá, não tiveram condições ainda de repente, estar indo, se aproximar mais daqueles que têm realmente sabedoria para nos ensinar, para os ensinar, para que ele vá ensinar realmente a verdade. Você acha mesmo que Deus quer que você frequente um lugar onde você fica o tempo inteiro tirando dinheiro do seu bolso? Onde para tudo você tem que fazer um voto em dinheiro?
Ou de repente você está aqui no YouTube, você está assistindo uma live, está buscando ouvir algo de Deus, receber, se alimentar. Algo saudável, vindo direto do trono de Deus. E daqui a pouco começa a aparecer os negocinhos lá pedindo dinheiro. Você acha que Deus se agrada que você fica dando dinheiro para essas pessoas? Às vezes você vê, são pessoas que já têm uma condição financeira ainda mais... Tá óbvio, tá nítido. Deus, ele não quer que dê dinheiro para os ricos. Você tá vendo a pessoa já tem isso, tem aquilo. Por que que tem tantos líderes por aí, corruptos, andando de jatinho, andando de carros importados, morando em condomínios de luxo, tendo fazendas e não sei o quê? Porque você tá alimentando. Não é dessa forma, assim, o dízimo é de Deus. A ajuda é de Deus, mas procura saber a verdade a respeito do dízimo, das ofertas. Procura saber real mesmo, a real. Para de fazer isso, porque indiretamente você também está levando essa pessoa para o inferno. Gente, a palavra de Deus não é vendida. Jesus Cristo não vendeu a palavra. Jesus Cristo não andava pelo mundo, pela terra, pedindo dinheiro para ele falar parábolas, para passar a verdade. Pelo amor de Deus, abram os olhos, parem com isso, parem de alimentar os lobos. Parem de alimentar os lobos devoradores, os mentirosos, os egoístas, os egocêntricos. Você está alimentando o mal. Para com isso, em nome do Senhor Jesus. Só existirá mais uma vinda do Senhor Jesus. Mais uma busca. Essa é a segunda. Quantos de nós ouvimos que o Senhor Jesus viria arrebatar os seus antes da tribulação, para que não passassem pela grande tribulação, que nós iríamos para o céu? Realmente, tudo já está preparado. O Senhor Jesus Cristo já mostrou para muitas e muitas pessoas, anjos já mostraram a Nova Jerusalém. Tudo está preparado. Aí as pessoas pensam, não, o Senhor vai vir, vai arrebatar. Eu também pensava. Ele vai levar com eles os santos e os ímpios, aqueles que não se arrependeram, que não estavam preparados, que não estavam com suas lâmpadas acesas, que não estavam santificados, purificados. Eles vão ficar e eles vão lutar na grande tribulação para conseguir se salvar. Eles não estiveram preparados quando Jesus veio, na segunda vinda, mas quando Jesus voltar, na terceira, nós somos tão bonzinhos, nós somos tão perfeitinhos, nós somos tão merecedores que Jesus venha nos tirar. Eu também ficava com aquilo na cabeça. Jesus, ele vai vir nos tirar antes da tribulação, da grande tribulação. E me alimentando da verdade, me alimentando da palavra e tudo que vocês já sabem, quem assiste os outros vídeos, quem está acompanhando, enfim. Gente, só virá mais uma vez. O inimigo tem usado realmente, distorcido a Bíblia, falsificado a Bíblia. Homens orgulhosos, soberbos, gananciosos, mentirosos, corruptos, mercenários, interesseiros, egoístas. Eles não falam a verdade. É chegada a hora de nós estarmos santificados. Largar tudo e todos pela nossa santidade, o amor
por nosso Salvador, o nosso Deus poderoso, o nosso Pai eterno, o nosso Criador, Espírito Santo de Deus. É a hora, agora é a hora. Não vai existir mais depois. Hoje é o depois. Você está entendendo? Aqueles, nós não vamos ser arrebatados antes da grande tribulação. A chance de nós todos é dentro da grande tribulação, é a última chance. E se você realmente ama a Deus, você vai buscar a verdade, vai parar de ficar alimentando os servos do maligno. Você vai parar de ficar alimentando os lobos devoradores, os enganadores. Você vai se separar de tudo isso. Você vai parar com tudo isso. Você vai buscar a verdade. Você vai entender que você é o templo do Espírito Santo. Você vai buscar aqueles que verdadeiramente temem a Deus para te ensinar, para congregar junto. Se não encontra, não está encontrando, então seja o templo do Espírito Santo. A gente ainda tem acesso a muita coisa aqui pela internet, mas ainda existem igrejas, sim, de pedra, que existem pessoas que temem realmente ao Senhor. Eu já tinha desistido, só existia mais uma congregação que eu acreditava, que eu realmente... E mais que hoje é realmente as sinagogas dos judaísmos messiânicos e algumas, os sábios, os judeus. Você vai falar que tá puxando o saco dos judeus, tá não sei o quê? Gente, leia a Bíblia. Leia a Bíblia, de verdade. Se você vai buscando vários sábios do Senhor, busque os rabinos, aqueles rabinos que verdadeiramente temem ao Senhor, aqueles que são um testemunho. Busca a verdade. Você ainda pode ter acesso a tudo isso. Não se deixa ser enganado. Não deixa para você lutar pela santidade, pela purificação. Não deixe, não, para depois, não deixe. Jesus, ele pode voltar a qualquer instante, gente. Ele pode voltar a qualquer momento. Nós precisamos estar com nossas lamparinas acesas. Eu preciso estar, eu preciso lutar, você precisa lutar. A gente tem que reconhecer as nossas falhas, pecados, iniquidades, transgressões. A gente tem que parar com tudo. A gente tem que resistir ao diabo para que ele fuja de nós. A gente tem que ser forte o suficiente, mesmo na fraqueza. A gente tem que recorrer ao Senhor Jesus Cristo. A gente tem que pedir para Deus tomar o controle, o nosso controle, o controle dos nossos dias, das nossas horas. A gente tem que entregar verdadeiramente a nossa alma ao Senhor. E não se misturar e não se contaminar com as coisas deste mundo. A gente tem que conseguir abrir mão, sim, de tudo aquilo, tudo que a gente não vai poder levar junto para o céu. A gente não vai levar, não vai entrar. A porta do céu é bem estreitinha. A porta para entrar no céu é bem estreitinha. A porta para salvação é bem estreitinha. Não dá para passar carro junto, casa junto, malas e malas de roupas de grife e marcas. Roupas de grifes de marcas que são satanistas, que fazem pactos e derramam sangue de inocentes. E você muitas das vezes se diz cristão, você se diz evangélico, pregador, missionário, e você está colocando roupas, tênis, bolsas lotadas de sangue inocente dentro da tua casa, do teu guarda-roupa, indo pregar. Eu só falo do que eu tenho certeza. E o que Deus já confirmou e abriu mais os meus olhos. Irmãos, para de se deixar ser enganado. Abra mão do que tiver que abrir. Esses dias atrás, já deve ter uma semana mais ou menos, sei lá, ou mais. Sei lá, mais ou menos isso. Eu não vejo mais sentido em nada nessa terra. Eu não vejo mais sentido. Eu já tive experiências suficientes
suficiente para tirar o meu coração de tudo e qualquer coisa. Não é que eu desisti de lutar, que eu quero viver na pobreza, ou seja lá o que for, não. Para mim, a verdadeira riqueza é a salvação, é a vida eterna. Se para tentar conquistar a minha salvação, porque nós temos que lutar pela nossa salvação a todo instante, a todo momento. Sim, a gente tem que lutar por ela a todos os minutos. Encher o nosso coração, a nossa mente de Deus 24 horas, a gente tem que buscar fazer isso. Eu não vejo mais sentido em nada nessa vida, nessa terra. Não é porque eu tô depressiva, não é porque... Não, isso não é de hoje. Antes da minha mãe ficar doente, eu já tava nessa coisa toda maravilhosa. E eu lembro que eu falei para uma das minhas irmãs, eu vou dar vacina dos meus animais, né, atualizar, e vou sair por aí. Eu tava pensando em, de repente, comprar uma perua, colocar as máquinas de costura dentro, sair, ou de repente mandar fazer um triciclo para carregar os meus bichos junto, e sair por aí para comprar uma barraca. E você tá doida? Isso é espírito de andarilho. É não sei o que, de miséria, de não sei o que, não sei o que. De que vale, do que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? De que adianta eu ter planos, objetivos para ter uma vida abençoada, para que não me falte nada materialmente, financeiramente, e só viver em guerra com tantas onças ao redor, com tantos urubus, com tanta... Eu agradeço a Deus por ter passado por tantas coisas. Eu tinha sonhos, sim, eu tinha os caminhos, o Senhor me direcionava para chegar a um ponto onde eu com certeza me estabilizaria. Mas não é porque eu queria ser rica para mostrar para os outros, para usar roupa de marca, para morar em mansões. Eu tinha objetivos. Qual era o meu objetivo quando eu ainda estava assim? Eu queria muito adotar filhos. Eu tinha muita vontade de adotar filhos. E principalmente aqueles que estão em orfanatos e quando chegam numa certa idade, eles têm que sair de dentro do orfanato. Eles passaram uma infância, adolescência e ali sendo cuidado, com amor, que eu creio sim, que a maior parte dos orfanatos criam com amor, mas chega nos 18 anos e tem que sair. Eu ouvi uma história uma vez de um ex-cunhado meu, ex-marido de uma irmã minha, que ele levava as crianças da igreja que eles frequentavam para um orfanato, e ele falou que teve uma vez que chamou para orar, todo mundo deu a mão, e ele falou para cada um deles falar o que eles queriam que Deus desse. E tinha um menino que falou: eu quero uma família, eu quero uma mãe, quero um pai, quero uma família, porque eu vou fazer 18 anos e eu tenho que sair daqui. Ou seja, a família deles eram aquelas pessoas, era o orfanato, eram as crianças, eram os adolescentes, os jovens que estavam ali, que cresceram junto. O amor é ali, a família era ali. Mas não era de sangue, não era família adotada para sempre. Eles tinham que sair. Então aquilo, eu já tinha vontade, muita mesmo. Muitas pessoas, quando eu falava, ficavam tentando me convencer ao contrário. E o meu objetivo de lutar financeiramente, alcançar, eu pensava: eu vou comprar um terreno grande, vou fazer uma casa com muitos quartos, vou fazer uma sala bem grande. E eu lembro que, eu não sei se foi uma visão ou se foi um sonho disso, ou foi eu imaginando, porque faz muito tempo isso. Eu tendo um monte de filhos dentro de casa, sabe? E eu falava, eu quero fazer uma casa grande, fazer vários quartos, cada filho ter um quarto. E eu quero ir no orfanato, eu quero adotar crianças, adolescentes, jovens assim, sabe?
16, 17 anos, aqueles que estão para sair, sabe, que não vai ter para onde ir. Eu quero construir uma vida próspera, né? A vida próspera dentro do que o suficiente que eu preciso para viver bem eles. E se eu partir, que eu deixe eles bem. Mas eu quero dar amor para eles, eu quero cuidar, eu quero dar um lar, uma família, eu quero ser a família deles. Esse era o meu intuito. Mas eu passei por tantas coisas, foram tantas coisas, porque enquanto você está querendo crescer, que você tem realmente um direcionamento de Deus, o inimigo ele é tão sujo, ele está sempre rodeando. E quando você vê o quanto as pessoas têm o dinheiro dentro delas, o quanto as pessoas têm a ganância dentro delas, do coração, da mente, que elas não se preocupam com nada e ninguém, se elas tiverem que passar por cima, destruir pessoas, destruir tudo pela frente e passar com aqueles rolo, sabe? Aqueles rolo, aqueles trator que vai triturando, acho que no asfalto passa aquilo antes de, né, no chão, na rua, antes de desasfaltar, rolo compressor. Tem pessoas que são assim. E quando eu me deparei com tudo isso, eu falei, eu não quero não quero chegar mais lá, não vou lutar. Deus estava me direcionando, os sonhos foram dentro das minhas experiências, do que Deus já tinha me feito viver a vida inteira. Os direcionamentos eram todos de Deus, os caminhos que colocava, era todos Deus colocava, tudo, pessoas, tudo. Mas quanto mais as pessoas viam que as coisas estavam indo, que chegaria assim a algum lugar, mais eram realmente como urubus, era realmente como, e depois vindo com rolo compressor. Eu vou ficar próspera financeiramente, materialmente, para ter esse monte de gente de carniceira ao meu redor, urubu em cima, como se... Que coração é esse? Que podridão de coração é esse? Que coração podre é esse? Foi por isso que eu desisti, mas principalmente porque eu sei que para entrar no céu, para alcançar a minha salvação, eu não posso levar nada dessa terra. Eu não posso, não devo, nem quero. Não. Aí esses dias eu voltei a pensar assim novamente e eu cheguei à conclusão: eu não preciso de fardo assim. Eu não preciso levar bagagens comigo para levar a palavra, para fazer um pouquinho para Deus, do que Ele já me mostrou que eu devo fazer, do que Ele já tem me colocado. Eu não preciso levar fardos, eu não preciso levar muitas coisas, eu não preciso levar dinheiro, eu não preciso. Eu só preciso ser o templo do Espírito Santo, amar a Deus sobre todas as coisas, amar ao próximo como a mim mesmo. Tá entendendo? Quando a gente vê que nós temos algo que tem provocado inveja nas pessoas e tem corrompido as pessoas, o coração, e enfim, eu não consigo continuar, porque eu vou estar alimentando o mal dentro das pessoas. E a minha mãe tinha muitas coisas, minhas irmãs ficaram, as coisas mais chiques elas ficaram, né? Mas assim, eu dei muitas coisas da minha mãe também, de talher, coisa de cozinha, não sei o que. Aí eu fiquei doente e assim, eu não tenho mais esse negócio, eu já tive isso, de deixar a casa toda impecável, sabe? De ficar alisando tudo. Eu lembro que eu tive...
Eu sempre fui a louca da Cândida, da água sanitária, a louca do vinagre. Eu sempre gostei da casa muito limpinha, desinfetada e tudo muito organizadinho. Mas eu também eu já cheguei ao entendimento que nem isso pra mim, nada vale a pena. Você manter a casa limpa, tudo que a gente tem que manter o ambiente limpo, não sei o quê. E quando eu fiquei doente, aí eu não conseguia nem lavar a louça. Eu já não gosto mais de lavar louça, não gosto mais. Eu tinha ganhado uma lava-louça de uma vizinha lá, quando eu tava morando na praia a última vez. E acabei nem no dia que era para instalar, eu fui pra fazer compra de tecido e não falaram mais da máquina. Depois comecei a trabalhar com costura, meus pulsos viviam abertos, você mexe muito com agulha, com corte e com um monte de coisa, e eu fazia calças grossas, então meus pulsos viviam abertos. Aí quando eu parava de fazer as coisas que já era tarde, eu tava com meus pulsos que eu não aguentava nem segurar um prato direito, um prato de comida direito, sabe? Eu não conseguia pegar uma panela assim pra lavar. Então eu perdi o interesse também disso. E esses dias eu parei e falei, pra que eu vou ficar? Eu não preciso de muita coisa, eu não preciso. Eu moro sozinha, eu não trago ninguém na minha casa, eu não tenho objetivo eu casar, eu não caso mais, porque eu já tive o meu casamento verdadeiro, que foi o primeiro. Já tive meu casamento, eu já tive a minha oportunidade. Hoje eu sou casada com Deus. Então, assim, esse negócio de manter casa toda limpinha, arrumadinha, jogo de talher, de concha, não sei o que, não faz mais a minha cabeça, não tem mais significado, não tem sentido mais pra mim. Entendeu? A minha mãe gostava porque era casada, tinha as filhas, os netos, não sei o que. Eu vou pegar essas coisas aqui, eu não preciso de tudo isso. Aí eu já tinha separado muitas coisas, aí eu peguei e falei, não, vou separar. Separei um monte de talheres, tinha tanta louça, tanto talher, jogo de não sei o que, de talher. E eu, gente, pra que tanta panela? Pra que tanta coisa? Porque eu vou usando, vou deixando acumular na pia. Vai acumulando. Aí quando vê, tá aquela pia lotada de louça que eu não consigo nem lavar. Eu já não tenho paciência a mais. Não tô mais costurando não tô costurando nos últimos meses, não tô. Mas não. Pra que isso? Não, eu preciso dar um jeito nisso. Eu não posso continuar desse jeito, carregando um monte de... a pia lotada de louça, um monte de coisa. Eu consigo... A minha mãe falava disso em mim também. Eu consigo... Se eu lavei... Eu passo horas lavando a louça. Sou lenta pra lavar a louça. Enxago não sei quantas vezes, passo sabão não sei quantas vezes. Que nem banho. Eu tomo banho... Aí minha mãe falava, a Rosenilda, ela consegue... Ela lava tudo, não sei o quê, e suja tudo muito mais rápido. Tipo... Eu lavo um monte de louça, passo 2 horas lavando louça, não sei o que. Aí daqui a pouco, quando é madrugada, já tá lotado. Tudo sujo de novo e mais ainda. Falei, não, eu tenho que eliminar tudo que não é, tudo que é fardo na minha vida. Eu tenho que eliminar tudo que não colabora. Não. Eu tenho que me desfazer. E separei um monte de... Eu falei, vou ficar com 2 garfos, 2 colheres, 2 colherzinhas de café, vou ficar com não sei o que. Eu esvaziei, enchi 2 sacolas. Tinha um jogo lá de talher, de garfo, faca, não sei, concha, escumadeira, não sei o que. Separei, isso aqui vai ficar numa sacola separada, porque vai pra casa de alguém que não tem condições e tem vontade de ter, família grande, pobre, que não tem condições de comprar, ou pra algum casalzinho que tá querendo casar e a igreja vai ajudar, a igreja que eu for doar, eles vão ajudar e separar essas coisas, vai ajudar eles. E outra sacola lotada também, já de garfo, faca, não sei o que, outro espremedor de laranja, negócio de fazer automático, ligado na tomada, elétrico, de assar carne, de fazer comida, de não sei o que. Separei um monte de coisa, não preciso. Panelas maiores, deixa só umas 3 essa panela, eu acho, a panela de pressão. Pra quê? Eu moro sozinha.
Eu não preciso de tanta coisa. Eu vou ficar criando fardo pra mim? Não. Se Jesus virar pra mim e falar assim, agora você vai pegar uma mochila, vai colocar uma sandália, um tênis, um chinelinho, ou um chinelinho e um tênis, vai pegar meia dúzia de roupas, de peças de roupas, vai pegar a mochila, colocar alguma fruta, alguma coisa, vai colocar quantidade, porque eu quero que você saia agora e você vá ali, lá, acolá, você vai ficar uma semana me seguindo meu direcionamento. Eu quero que você vá e faça a minha obra e vá resgatar as almas, vá. Eu quero estar preparada. Eu não quero carregar nada que me impeça, nem um fardo. Se eu quiser viver dessa forma. Como há anos atrás, antes da minha mãe ficar doente, eu tava com isso na minha cabeça. E achava que eu tava ficando com depressão profunda, que eu tava com espírito de miséria, de andarilho, de não sei o quê. Eu sei. Não importa quanto tempo passe, a palavra de Deus não volta, as revelações, as profecias, e quando Deus vai nos mostrando o que nós devemos fazer e por que nós fomos colocados no ventre de nossas mães, qual o propósito? O Senhor Jesus Cristo, quando falou comigo, ele falou que o que eu estava pedindo, eu poderia ter pedido, Senhor, me dá uma família abençoada, me dá riquezas, me dá não sei o que. Eu falei, Senhor, me mostra os dons que o Senhor falou que eu teria, que a irmã, a profetisa falou que eu teria quando eu tinha 6 anos. E ele falou que quando eu ia passar por obstáculos, eu sempre repetindo isso, né? É bom que eu não me esqueça mesmo. Que eu passaria por obstáculos, por muros, muralhas, montanhas, montes, montanhas. Ou seja, no decorrer de tudo isso, eu saberia. Eu já tô sabendo. Eu só tô... Deus, ele tá me preparando. Você tá entendendo? Deus, ele tá me preparando todos os dias, com muito amor, com muito carinho, com muita misericórdia, muita paciência, muito perdão. Ele tá me preparando todos os dias. Eu já sei o que eu tenho que fazer. E eu tenho mais certeza ainda que tem que ser realmente gritado ao vento, ao céu aberto, a multidões, as pessoas, em todos os lugares, que para entrar no céu a gente não vai levar nada, não precisa levar nada para entrar no céu. Nós precisamos ser santos, precisamos ser purificados, o nosso coração, a nossa alma, a nossa mente. Precisamos renunciar a nós mesmos, precisamos abrir mão de tudo. E exatamente quando Deus vem me dando mais certeza em relação a tudo isso, aí vem surgindo a proposta de trabalho aqui, vem surgindo outra ali. Não, vem, não sei o quê, porque aqui, olha, milhões são comissionados, não sei o quê, se vender um imóvel desse, não sei o quê, né, tem um não sei o quê, não sei o quê. Eu fui admitida por uma corretora. A minha vida inteira sempre surgiram propostas de corretoras de imóveis. A primeira vez, eu acho que eu peguei o carro e fui, eu devia ter uns 26 anos, sei lá, 27. Mas eu nunca fui, eu sempre desistia. Dessa vez eu não sabia o que era. Me chamaram para entrevista, eu fui, chegou lá, era. Conversei com o gerente, tudo estava tudo ok, ia começar no outro dia. Eu vi que ele realmente precisava. E a minha experiência, realmente, eu ia ter uma afinidade muito grande ali. Porque os meus primeiros empregos foram em concessionárias de veículos, consórcio. Então, assim, muita coisa pra mim não era nada ali, era um bicho de 7 cabeças, não. A vida inteira com vendas, vendendo ternos em lojas e não sei o quê. Tive minhas lojas, 3 lojas, 3 vezes eu abri. Então, assim, pra mim, realmente, eu poderia ter começado no outro dia e eu poderia já estar lá e
estar totalmente dependente de Deus 100%, financeiramente falando. Deus preparando grandes vendas para mim. Mas ao mesmo tempo eu parei e falei, não é isso. Eu não faço questão de ganhar milhões. Eu não faço questão de fazer uma venda estrondosa. Eu sei, corretor fica mesmo sem ganhar, não sei o que, não sei o que. Eu lembro de uma outra vez que uma corretora me chamou, a gente conversou bastante e lá tinha também um fixo. Tava tudo marcado, tudo certinho pra eu ir lá na entrevista e tal. Tinha benefício, a coisa mais difícil que tem. Mas eu não fui. Aconteceram coisas pra me atrapalhar. Mas hoje eu vejo que era a permissão de Deus. Eu não quero. Imagina, eu começo a ganhar muito dinheiro, e de repente eu não quero pessoas perto de mim querendo passar a perna, querendo tirar não sei o que, querendo, agindo de falsidade, de mentira, de não sei o que. Ter amizade comigo só pelo que eu posso proporcionar financeiramente, pelas influências. Assim, as poucas experiências que eu tive na minha vida já foram suficientes. Eu não quero colaborar para o mal e a perdição de almas, e muito menos a minha. Eu não quero sofrer porque eu me consumia. Quando eu via que alguém tinha interesse em alguma coisa que eu estava fazendo, alguma coisa que eu estava conquistando, algum relacionamento, seja lá o que for, eu me consumia por dentro, eu me consumia de tristeza, porque eu não conseguia ser assim. As coisas apareciam nas minhas mãos, apareciam na minha frente, eu acabava caindo também em coisas. As pessoas achavam que eu tinha meu coração no dinheiro, mas eu nunca tive. Muito pelo contrário. E nessas últimas semanas eu fiquei. Veio outra, não sei o que, não faz sentido. Teve uma vez, outra, eu ainda quase fui, quase fiz, mas não é. Não, eu preciso estar livre. Eu preciso falar a verdade sem ninguém me prendendo, sem ninguém me impedindo. Eu preciso sair na rua, pegar um ônibus, Se Deus virar e falar, Rosenilda, ele vem só para já ouvir a palavra, você tem que, falar, entra lá e começa. É o que está acontecendo sem. Eu pego o trólebus, glória a Deus. Eu tô rindo, Deus é maravilhoso demais. E hoje eu tô entendendo tudo. O Senhor me manda falar no meio de 100 pessoas, sei lá quantas pessoas, eu falo. Eu preciso ser livre. Eu não posso estar presa em alguma coisa, em algum lugar, onde eu tenho que ter uma certa conduta, que eu não possa pregar em público, no meio da rua, que eu não possa obedecer o que Deus me manda. Deus tem que estar em primeiro lugar na minha vida. É a Ele que eu tenho que obedecer. Ele é a prioridade. A minha salvação é a prioridade. O meu amor pelo meu Pai eterno, que sempre foi minha família, que sempre cuidou de mim, que me escolheu exatamente como eu sou hoje, antes de me pôr no ventre da minha mãe, antes de me formar, ele já sabia o que ele queria de mim. Então eu não posso querer me prender em coisas e pessoas, em lugares. Eu tenho que estar realmente na disposição do Senhor. Eu tenho que estar. Então realmente tá lá, a sala tá lotada de sacos, onde eu coloquei um monte de coisa. E eu vou me desfazer de tudo. Se eu conseguir ficar com um colchãozinho aqui, um fogãozinho, não precisa nem de geladeira, de armário, de nada disso. Eu tava pensando em comprar uma caixinha de plástico, colocar esses talheres dentro, deixar embaixo da pia. Não precisa, não é que eu tô querendo abandonar a casa, que eu vou mudar. Não, eu não preciso de nada disso. Se Deus virar e falar assim, você vai ficar um mês lá não sei aonde. Você vai ficar 2 meses lá não sei aonde. Eu vou fazer o meu trabalho, o que Ele tem preparado para mim. Vou pagar aluguel, vou pagar a conta de luz, vou pagar a conta de água. Mas eu vou fazer a obra do Senhor. Nós não podemos carregar fardos. Um chinelinho, um par de tênis, meia dúzia de peças de roupas.
é o suficiente. Deus, ele prepara todo o restante. Ele prepara todo o resto. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais ele fará. Você tem que crer nesta palavra. Não somente teoricamente repetir, pronunciar. Você tem que pôr em prática. Você tem que viver a palavra. Tá entendendo? Em Apocalipse, tá caindo meu lenço. Apocalipse, em Apocalipse, capítulo 21, no versículo 1 diz: E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu. E a primeira descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. O Senhor Jesus, ele quando vir nos buscar, ele vai, ao mesmo tempo que o Senhor Jesus nos arrebatar, os ímpios serão exterminados. Por isso a Bíblia de Deus fala, a palavra de Deus diz que quão grandioso, maravilhoso e terrível dia que o Senhor Yeshua, o Senhor Jesus, o Messias, voltar para arrebatar os seus. O Senhor Jesus voltar. Porque no mesmo instante que ele arrebatar os seus, os ímpios serão destruídos. Haverá muitas coisas, terremotos, fogo, bolas de fogo e um monte de coisa caindo sobre a terra. Os ímpios, os que ficarem, aqueles que não se arrependerem, aqueles que não pedirem perdão a Deus pelos pecados, aqueles que não se deixarem transformar pelo Senhor, eles serão exterminados. O físico e a alma não terá mais chance. Não terá mais jeito. A chance é agora. Se você está pensando, eu vou aproveitar mais um pouquinho, porque eu não vou fazer questão de subir no arrebatamento, porque o pastor, porque não sei quem, não sei o que, não sei o que, fala que nós vamos ser, que os santos, aqueles que estiverem preparados, serão arrebatados, depois ficarão outros e vai ter que lutar de novo, para quando Jesus voltar de novo, não vai existir. Vai ser só mais essa. Quando Jesus vier nos buscar. Ó, quão maravilhoso, grandioso e terrível dia que o Senhor Jesus voltar. E ele surgirá com poder e grande glória nos céus. Todo olho o verá e toda língua confessará que Jesus é o Senhor. Até os perdidos. Você ainda está esperando curtir mais um pouquinho? Curtir esse mês de fevereiro, de março? Se entregar, se lambuzar, se contaminar, se sujar mais, se encher mais de imundícia, porque você acredita que Jesus vai vir de novo depois, para que você terá mais alguma chance, que você vai se esforçar lá. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava sentado sobre o trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E disse-me: Escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis.
tá claro. Nós fomos ensinados que nós iríamos para o céu, que existe lá onde o Senhor preparou já a Nova Jerusalém, que nós subiríamos para estar lá no céu. Aqui tá claro, tá dizendo, é a Bíblia que surge em igreja evangélica, tem a sua casa. O céu descerá. Então, tudo que está preparado para os salvos, os santos lá, quando Jesus vir, para já não ser... Por que Jesus vai nos arrebatar? Porque será destruído todo o povo aqui na terra. A terra vai ser toda destruída, toda queimada. Deus deixou claro que ele não destruiria a terra novamente com água, dessa vez é com fogo. Depois que a terra for toda limpa, né? Aí, presta bem atenção, vai ser tudo muito rápido. Quando Jesus fala que o tempo é curto, realmente o tempo é curto. E tudo vai ser muito rápido. Nós seremos arrebatados, raptados por Jesus. A terra queimada, destruída, tudo que há. Todos os ímpios, todos aqueles que não se arrependeram, aqueles que quiseram curtir mais um pouquinho, serão destruídos. E a Nova Jerusalém descerá para cá. Tudo será novo. Eis que faço novas todas as coisas. E disse-me, escreve. E disse mais, está cumprido. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede de graça, lhe darei da fonte da água da vida. Quem vencer, herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Mas quanto aos tímidos, aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicários, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. E tem mais. Eu não sei se tá aqui ou se tá na peixita. Eu vou achar. Eu começo a ler, aí eu marco só virando a página. Às vezes coloco o marcador dentro, às vezes eu esqueço de marcar. Mas aqueles que forem para o inferno, eles não morrerão. Eles vão ser consumidos pelo fogo, pelo enxofre, pelo lago, o lago ali de fogo, de enxofre que eles estão, destruídos e refeitos, destruídos e refeitos, destruídos e refeitos a todo momento, todo tempo, sofrendo, não vai morrer, não vai ter morte, a alma é eterna. Nós não somos um corpo que tem uma alma, nós somos uma alma que vive em um corpo. Presta bem atenção no que você anda ouvindo, que tem ensinado. Eu também já ouvi muito, mas agora Deus já abriu os meus olhos. Deus, ele não deixa os dele enganar. Ele não nos deixa enganar. Leia a palavra, busque, pesquise, aproveita os rabinos, aproveita, tem muitas sinagogas aqui pelo YouTube, tem muitos rabinos abençoadíssimos. Tem judeus messiânicos, você aprende também com os que não são, os que ainda não confessaram Jesus Cristo como Yeshua. Presta bem atenção. Presta bem atenção. Ó, leia também. Eu fiz muito isso. Muito mesmo nos últimos anos. Eu me dei muito, muito mal. Eu te peço que você leia Salmos 1. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o prazer
Tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. E fica aqui, tá? Que Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família. Abra os seus olhos de discernimento. Para de abençoar. Para com isso. Pelo amor de Deus, para de alimentar o mal. Em todos os sentidos. Busca a verdadeira palavra de Deus. Te amo em Jesus. Deus te abençoe e te guarde. Deus te proteja. Deus abre os teus olhos todos os dias. Aprenda todos os dias, assim que acordar, fala: Senhor, toma a minha direção, me dirige o meu dia. Peça ao Senhor, busca o Senhor, abra a mão do que tiver caber, de quem, coloque a sua salvação em prioridade. Ame verdadeiramente ao Senhor, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, que ele tudo fará. Todo o mais ele fará. Shalom. Shalom.